Hoje nós iremos falar sobre o Ceará pré-colonial. Então, quando nós falamos pré-colonial, é o período dos anos iniciais da colonização portuguesa. Ou seja, ele vai compreender desde a chegada dos portugueses ao Brasil, 1500, até meados da década de 1530. Nessa época pré-colonial, o Ceará era habitado por povos indígenas dos troncos Tupi, ou seja, Tabajara, Potiguara, Tabeba, entre outros, e também do tronco G, que eram os índios Cariri, Inhamum, Jucá, Canindé, Tremembé, Caratiús, entre outros. Essas tribos ainda hoje denominam vários topônimos no Ceará. Como assim? O que são topônimos? São nomes geográficos próprios da região, ou seja, cidades que obtiveram os nomes relacionados a essas tribos, como, por exemplo, a própria região aqui no sul do Ceará, Cariri, em homenagem aos índios cariris, tá? A cidade Caririaçu, também relacionada ao topônimo dos índios cariris, e várias outras. Estes povos indígenas da época do Ceará pré-colonial já negociavam vários produtos, como tatajuba, que era um tipo de planta com flor, âmbar, que é uma espécie de resina orgânica que tem propriedades analgésicas e anti-inflamatórias. Eles também negociavam o algodão bravo, que é o algodão do jeito que está ainda nos pés, do jeito que se cultiva, e vários outros produtos com os povos estrangeiros, que chegavam ali nas costas cearenses. Isso, gente, antes que os portugueses chegassem em 1603 através do litoral. Os portugueses tentaram, já a partir de 1603, se estabelecer nas terras cearenses, mas sem sucesso devido à intensa resistência dos nativos, dos povos oriundos daquele lugar, e a sua falta de conhecimento sobre como sobreviver à interveniência de secas. Como eles não sabiam como sobreviver sobre a interferência das secas, que eram bastante, eram muito constantes na região. Porém, a partir de 1654, com a saída dos holandeses e o enfraquecimento político dos povos indígenas locais, é que os portugueses começaram a ter sucesso na colonização do território cearense. Então, os esforços de povoamento pelos portugueses visavam principalmente a vencer a resistência indígena e garantir o domínio luso, ou seja, português, contra estrangeiros. Os navegadores espanhóis Vicente Yanez Pinzón e Diego de Lopes desembarcaram na costa cearense antes mesmo da viagem de Pedro Álvares Cabral ao Brasil. Pinzón chegou a um cabo que foi denominado de Porto Formoso, que se acredita ser o Mucuripe, Ilepe da Barra do Rio Ceará, em Fortaleza. Essas descobertas não puderam ser oficializadas devido ao Tratado de Tordesilhas de 1494. Estão lembrados do que é o Tratado de Tordesilhas? Aquele contrato dividindo as terras recém-encontradas, na América do Sul, entre Espanha e Portugal? Exatamente. As terras equivalentes à capitania do Ceará foram doadas a Antônio Cardoso de Barros na segunda metade do século XVI, mas ele não se interessou em colonizá-las. Os franceses, que já negociavam âmbar gris, tatajubas, pimenta, algodão nativo com os povos indígenas, foram os primeiros europeus a se estabelecerem no Ceará no ano de 1590. E lá
Eles fundaram a feitoria da Ibiapaba. Os holandeses também já negociavam com os nativos cearenses. Como exemplo, a gente vai ter o capitão Jean Baptiste, que esteve no Mucuripe no ano de 1600.